Bom dia, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sua casa, que a presença do Espírito Santo seja real onde você esteja, onde você vai escutar essa palavra e que a mão do Senhor, que a bênção de Deus te alcance em todos os aspectos, em nome de Jesus Cristo, amém? Quero dividir uma palavra com você. Essa palavra tem ministrado em mim, no meu particular, mas que ela tem queimado por alguns dias no meu coração. É a respeito do profeta Jonas, uma história muito conhecida, onde mesmo Jonas sendo um homem de Deus, um homem, um mensageiro, um profeta, ele é enviado a uma missão e ele se nega a essa missão. Deus manda ele para uma direção, ele vai para outra. E por causa disso, a embarcação que ele estava sofreu uma grande tempestade. E ao comando de Jonas, a pedido de Jonas, ele reconhece que aquela tempestade é por causa dele. Ele dá ordem aos marinheiros a jogar ele no mar. E ele é jogado no mar. E Deus envia um grande peixe para poder engolir Jonas. O próprio Senhor enviou um grande peixe para engolir Jonas. Olha o que diz lá no capítulo 1 de Jonas, no versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O que tem isso? O que tem a ver com a minha história, com a sua? Quantas vezes nós nos deparamos muitas vezes com situações impossíveis? Situações onde nós olhamos e humanamente, fisicamente, com as nossas forças, não podemos fazer nada. Assim era Jonas dentro da barriga daquele peixe. Ele não, por ele mesmo, ele não conseguiria. Mesmo ele sendo um homem que acreditava em Deus, um mensageiro, um profeta, mas que por teimosia ele viveu esse processo. E quantas vezes nós vivemos processos ruins por teimosia, né? Deus está me mostrando, está te mostrando um caminho, é aqui, filho, ó, a direção é essa. E muitas vezes nós vamos em sentidos opostos, contrário à voz de Deus, e passamos grandes tribulações, grandes tempestades. Mas o que eu quero enfatizar é, Jonas estava vivendo um momento terrível, um momento de quase morte. Ele ia morrer dentro daquele ventre, daquele peixe. Ele ia ser diluído, ele ia ser morto, ele ia morrer. Muitas vezes nós nos encontramos em situações assim, situações adversas, situações contrárias, situações de morte. Às vezes nem de morte física, algumas vezes sim, mas de morte espiritual, emocional, sentimental. E nós tentamos lutar, nos esforçar com muitas coisas e algumas coisas podem até surtir efeito, mas que muitas vezes não vai resolver a situação. Essa era a situação de Jonas, dentro do ventre da barriga de um grande peixe. E já no versículo 10 diz assim, do capítulo 2: Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Olha que interessante. Houve o livramento, houve a ação de Deus, houve a mão de Deus. Deus ordenou aquele grande peixe para vomitar Jonas em terra firme e para que ele continuasse o processo, continuasse o propósito dele, né? Mas o que aconteceu antes? Jonas orou, Jonas falou com Deus. Daquele lugar, não tem lugar para falar com Deus. Só que o que continha naquela fala de Jonas, naquela oração de Jonas? Jonas, ele não se importou com um lugar ruim, mesmo assim falou com Deus. Ele precisou reconhecer que ele precisava do socorro de Deus. Às vezes nas nossas orações nós somos orgulhosos, somos soberbos, não reconhecemos que precisamos do socorro de Deus. Reconhecer o socorro de Deus é reconhecer a dependência do agir dele. Jonas se preocupou em não sair da presença de Deus. Ele diz lá no versículo 4: Pensei que havia sido jogado fora da tua presença. Será que nós temos orado assim? Senhor, eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença. Não me tires fora da tua presença, ó Espírito Santo. Como tem sido a sua oração e a minha? Pense nisso. Jonas reconhece o senhorio de Deus na vida dele. Ele diz assim, ó: Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quem é o Senhor da tua história? Você? Sou eu? Você que é o dono de si mesmo? Então Deus não é o teu Senhor. Quando eu sou dono de si mesmo, do meu eu, o meu eu é quem governa a minha história, o senhorio de Deus não atua na minha vida. Mas Jonas reconheceu que Deus era o Senhor, era o dono da vida dele.
E ele se lembrou de falar com Deus, da fé e adoração sincera a Deus, que ele diz assim, ó, aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a Deus. Mas ele não era esse tipo de pessoa que acreditava em ídolos, estava mergulhado numa idolatria. A fé dele era no Senhor. Como tem sido a minha oração e a sua? Pense nisso. Que tipo de oração que tem movido a mão de Deus? Deus moveu a mão, moveu o peixe, um grande peixe, para colocar Jonas em terra firme, tirar daquele sepulcro. Pense nisso. Ore, fale com Deus. Deus está de braços abertos, querendo ouvir a sua voz. Deus te abençoe, que o Espírito de Deus fale grandemente ao seu coração, em nome de Jesus.